online, gravando. Arishi Kokuseikai do Brasil oferece um encontro que mudará a sua vida. É uma alegria contar com sua presença hoje. O budismo se baseia nos ensinamentos de Buda, transmitidos há cerca de 2.500 anos por Shakyamuni Buda, nascido na Índia. Eis uma representação gráfica nossa do Buda. Seus ensinamentos são atuais e gratificantes e trazem alegria à vida moderna. E a nossa instituição, Arishi Kokuseikai, ela foi fundada no Japão por Sr. Nikkyo Niwano, mestre fundador, e a Sra. Miyoko Naganuma, a cofundadora. É uma organização religiosa que propaga os ensinamentos de Buda no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E o objetivo da nossa instituição é aprender e aplicar os ensinamentos de Buda no cotidiano, tornando a aprendizagem e a prática prazerosa e acessível a todos. Vamos nos tornar felizes juntos. Eu gostaria de agradecer à nossa equipe de divulgação, que foi responsável por criar e divulgar os trabalhos, assim, as nossas atividades, né? Em especial ao Thiago Taborda, criador desse post. Muito obrigado. E o subtema de hoje é Retornando ao espírito original da Fundação. Toda vez que se aproximava o mês de março, o mestre fundador ele convidava os membros a retornarem ao espírito original da Fundação. No entanto, sempre surgiam pessoas que compreendiam mal o verdadeiro significado dessa frase, achando que os membros deveriam reverter todas as práticas religiosas, retornar exatamente como era no período inicial. Assim, ele deixa claro uma questão, né? O grande objetivo pela qual ele fundou Arishi Kokuseikai foi o seu ardente desejo em salvar as pessoas. Até hoje, isso não mudou. Apenas a profundidade e a amplitude desta salvação aumentaram grandemente, mas o espírito fundamental não sofreu alteração nenhuma. E para o mestre fundador, o que significava salvação? Em última análise, é o ato de oferecer paz ao coração das pessoas e fazer com que ela tenha esperança para viver. Portanto, é natural que a forma e o método de salvação eles variem infinitamente dependendo da pessoa, da situação, da época e da cultura. Nos primeiros estágios da fundação, que compreende de 1938 até 58, o desejo, ou seja, a salvação dos membros ingressos na Arishi Kokuseikai era uma só: querer ser salvo do sofrimento, da doença e da pobreza. Vocês que são bons em histórias, 1938, né? É um período terrível, né? Tanto na guerra, tanto na Ásia como na Europa, né? Pois, com a guerra na Ásia e no Pacífico, o mestre fundador tratou de salvar as pessoas pelos meios convenientes, apropriados para aquela realidade. E eu gostaria de narrar alguns trechos daquele período. Ele conta assim: naquela época, eu administrava uma loja de leite e a cofundadora Miyoko era dona de casa e cuidava de uma vendinha de gelo e de batata doce assada. Paralelamente, ou seja, ele tinha esses negócios, continuavam, além disso, eles corriam loucamente para ajudar as pessoas. Ele conta assim: frequentemente, por volta da meia-noite, um mensageiro vinha correndo da casa de um membro, dizendo que o paciente estava sofrendo e pedia ajuda. O mestre fundador e a cofundadora iam imediatamente, recitavam os sutras à cabeceira do doente e realizavam vários rituais para afastar as calamidades. E era comum voltarmos para casa por volta das 2 da manhã, após ver o paciente adormecer tranquilamente com as orações. Outro caso, o Sr. Hoya, que mais tarde se tornou diretor e filial e posteriormente reverendo da igreja, chegou a enviar um telegrama dizendo: filho doente, venham correndo.
E imediatamente a cofundadora e eu atravessávamos a cidade inteira de Tóquio para ir socorrê-lo. Outro caso. Um membro que morava em uma cidade vizinha, sempre que se sentia um pouco mal, ligava insistentemente pedindo: por favor, me acudam. Nos momentos mais difíceis, eu viajava para esta cidade, Kamakura. Na verdade, é como se fosse tipo Mogi, distância de São Paulo para Mogi, né? A cada 2 semanas, pegando trem e ônibus. Como médico fazendo visitas domiciliares, podíamos dar essa assistência individualizada a cada pessoa. E o mestre fundador conclui, né? Ele relembrando aqueles tempos, foram dias intensos, impensáveis nos padrões atuais. A Risho Kosekai, na verdade, ela começou pequena, né? E quando ele escreveu esse artigo, ele já era uma instituição grande, assim, departamentalizada, diretoria, tudo, né? Então foram os estágios iniciais da Kosekai. A propósito, o que aconteceu com as pessoas que foram socorridas e curadas de suas doenças? E a resposta é que a maioria delas se afastava da Koseikai tão logo se recuperavam da doença. E o mestre fundador fala: isso é compreensível, afinal, elas se tornaram membros com o propósito de se salvar do sofrimento. E nesse caso, salvação do sofrimento era curar a doença. E lendo esse trecho aqui, eu senti uma alfinetadinha, uma indireta do mestre fundador, afirmando que restabelecer a doença não tem o mesmo significado de salvar do sofrimento. Mas, infelizmente, esta era a situação da sociedade na época. A miséria e a doença reinavam, o ensinamento precisava surtir efeitos imediatos, não havia margem para pensar e refletir. A esse estágio inicial da existência da Jishoku Seikai, chamamos a Era dos Hábeis Meios Salvíficos. E o tempo foi crescendo, depois disso, passando por processos semelhantes, os Bodhisattvas, os membros, né, que resistiam aos testes de recuar ou não recuar na fé, aumentaram gradualmente em quantidade. E foram exatamente essas pessoas que construíram a Rishoku Sekai de hoje. Por curiosidade, outra curiosidade, gente, o que acontecia com as pessoas que se afastavam? E ele conclui, né? Ao contrário de evasores de outras religiões, quase todas as pessoas que deixaram de frequentar a Koseikai continuavam venerando o Buda e recitando os sutras, as práticas da Koseikai, né? E isso, nossa, ele deixou o mestre fundador profundamente impressionado. O fez ter a certeza de que estava no caminho correto, pois estava atingindo o ponto essencial da fé em uma religião. Pois se a pessoa estiver inserida nessa fé, sentirá uma paz inexplicável no coração e desejará permanecer dentro de seus preceitos religiosos. E esse, na verdade, é o primeiro passo para a salvação. Mesmo as pessoas que se afastavam mantinham a chama da fé, mesmo passando por muitos altos e baixos, de agora em diante, um dia eles haverão de despertar para a verdadeira fé e salvação. Não importa se é pela Koseikai ou por outras religiões, mas o importante é o mestre fundador desejava que essa pessoa seja salva. E com isso, o mestre fundador vislumbrou uma esperança radiante. Esse fato aqui, ele aconteceu lá em 1943, no meio da tempestade de ferro e fogo da sangrenta Guerra do Pacífico. Mas, apesar de tudo, ele relembra que este período inicial foi certamente a era dos hábeis meios salvíficos, restritamente focado na prática e no resultado imediato. Foi uma era de salvação provisória para aliviar os sofrimentos imediatos e reais das pessoas. Aqui o mestre fundador quis dizer assim, a era dos hábeis meios salvíficos, né, ele salvava as pessoas. Ele via a pessoa, né, e sabia mais ou menos a causa do negócio, do sofrimento dela. Então ela fazia uma prática
que a consequência era a doença, né? Então eles acabavam com a consequência. Só que a causa, só o mestre fundador sabia, os outros membros sabiam, né? Então é por isso que é chamado de a era dos hábeis meio salvíficos. Só focado na prática. Deixa eu me ver. Aqui eu queria fazer um parênteses. Gostaria de declarar o grande desejo de Buda. Fazer com que todos os seres vivos alcancem o mesmo estado búdico a qual eu alcancei. Pois se as pessoas se satisfazerem apenas com os hábeis meios salvíficos, a prática vigente desde a fundação, a fé na verdade ficará incompleta. E chegou o momento de precisar cultivar a sabedoria que enxerga a verdade atuante por trás dos fenômenos se quiserem ser salvos imediatamente. E esta é a razão pela qual Arisho Košikai começou a focar seus esforços nos estudos teóricos. Teóricos. É o tal do negócio, né? Descobrir a causa do sofrimento. E esse era o ano de 1958 e a instituição entrará na era da manifestação da verdade. Segundo o mestre fundador, a sequência acima foi o resumo do processo de aprofundamento natural da fé dos membros. Existe outro ponto que não deve ser esquecido, que é a reflexão sobre a expansão do círculo de membros. No estágio inicial, o conceito de pessoas, comunidade, né, era bastante estreito, né, limitando-se a salvar aqueles com quem tínhamos laços de amizade profundos e pensávamos, se aquela pessoa se tornasse feliz, já seria suficiente. Né? Contudo, gradualmente, as coisas já não podiam ser resolvidas por esse método. Mesmo que o indivíduo se considere salvo, na verdade isso é uma salvação provisória. A menos que muitas pessoas no mundo sejam salvas, nós mesmos não conseguiremos obter a verdadeira felicidade. Essa frase aqui, a síntese, é o verdadeiro espírito do Bodhisattva. É uma verdade que transcende as eras. Pois, eu vou explicar aqui, né? No mundo pré-globalização, aí a ideia de mundo na mente das pessoas era restrita, né? A consciência de solidariedade social era pequena. Na verdade, o mundo ele se restringia a você, a sua família e os amigos da sociedade, né? Isso a gente está falando de uma era pré-televisão, pré-meio de comunicação. A gente não sabia o que acontecia no mundo, né? Nesse mundo, a intensidade com que sentíamos essa verdade na pele também era restrita. No entanto, na sociedade democrática do pós-guerra, essa consciência ela cresceu e expandiu rapidamente. Além disso, com o desenvolvimento dos meios de transporte. Mais um, reverenda, por favor. E comunicação, como aviões, televisão e, atualmente, a internet, o mundo ele tornou-se extremamente pequeno, tornando impossível não pensar em tudo de forma global. Né? Começamos a sentir na pele como uma realidade viva de que se a humanidade toda não for feliz, uma única nação, né, por mais que ela seja rica, mesmo se ela, ela é rica, só que ela está meio no mundo assim de outras nações pobres, né? Essa nação rica não pode desfrutar da verdadeira felicidade. E em uma era como essa, né, as atividades religiosas elas precisavam acompanhar os passos do mundo, senão iam ficar ultrapassados, obsoletos. Hoje, vive-se em uma era na qual deve-se estender as mãos da salvação, mesmo para pessoas que estão do outro lado do mundo. Né? A gente fica sabendo na hora, né? Ultimamente teve o terremoto na Venezuela, o Brasil já mandou suprimentos, mantimentos, equipe técnica, tudo, né? Um tsunami aconteceu lá na Indonésia, a gente fica sabendo na hora, né? E o Brasil, nós brasileiros, de coração grande, a gente já quer mandar mantimentos para o outro lado do mundo, né? Essa foi a sequência de raciocínios que levou o mestre fundador
a estender as mãos a diversos líderes religiosos. Sua fervorosa sequência de trabalhos e cooperação religiosa culminou na Conferência Mundial de Religiões pela Paz, WCRP. Este é o símbolo do simpósio. Tá? Isto está totalmente alinhado com o voto original do Buda, que é lembram? O voto do original de Buda é salvar verdadeiramente todos os seres vivos. Contudo, aqui precisamos refletir firmemente sobre dois aspectos. Tá? Primeiro, nós devemos buscar a sabedoria sem esquecer a importância do hábil meio salvífico, ou a prática. A gente não pode ficar meio que descolado da realidade e ficar só no mundo teórico. Tá? No início da Rishoku Sekai foi somente prático, né? Aí depois eles aprofundaram para o mundo teórico. Então é importante ter esses dois, tá? Tanto a sabedoria, o estudo, como a prática. E segundo, quando decidimos que queremos expandir o círculo de pessoas de fé, ou seja, tipo, aumentar a nossa comunidade, né? Nós não devemos negligenciar as atividades de fé do nosso dia a dia. Tá? A gente expande tudo, só que a gente esquece a nossa prática e se dedica somente para a expansão. Né? Aí a gente meio que perde as raízes, perde o pé. Né? É um outro cuidado que a gente tem que tomar. O mestre fundador destacou esses dois pontos, pois, por que ele falou desses dois pontos? Né? Ultimamente, ele tem ouvido críticas de membros da Kosekai dizendo, né, vocês têm perdido a intensidade marcante de antes. Seria bom resgatar aquela boa e velha essência original, né? Pois, quando se obtém conhecimento e sabedoria, é natural que a impulsividade, a religiosidade cega diminua. Aí gera um dilema. Para quebrar esse impasse, segue a dica do mestre fundador: praticar com ousadia e coragem de quem possui um sólido embasamento teórico. Na verdade, assim, nós membros da Rishoku Sekai, a gente tem estudo do budismo, nós temos esses seminários, então a gente vai aprendendo aos poucos a teoria, né? Pessoas que estão aqui há 5, 10 anos já começam a ter uma noção assim da teoria. Essas pessoas, para essas pessoas, o mestre fundador indica: pratiquem com ousadia e coragem. Acreditem no estudo, na lei e pratiquem. Prosseguindo. Para concluir as ideias, retornar ao espírito original da fundação significa relembrar o objetivo fundamental de salvar as pessoas com muita coragem e praticar sem medo. Essa coragem prática deve ser baseada em uma consciência de nível superior de quem passou por várias transformações ao longo desses anos e despertou para a verdade. E aqui o mestre faz um convite aqui, né? Vocês, membros, têm que ter a consciência e o peito, o culhão, de falar assim: a direção do mundo será decidida por nós, membros da Koseikai. Nós seremos os responsáveis por divulgar o ensinamento e salvar as pessoas. Nossa, que grande objetivo, né? E afirmar: a essência do Sutta do Lótus trará felicidade para a humanidade. Ao celebrarmos o dia da fundação, desejo que todos renovem essa determinação. Assim conclui o mestre fundador. Na verdade, a Rishoku Sekai ela passou por mais algumas eras, até chegar no estágio atual, em 2026. Todo esse seminário ele foi extraído do arquivos do mestre fundador. Eles foram lançados na revista Kosei, edição março de 1976, ou seja, 50 anos atrás, e relançados esse mês, em março de 2026. Isso tudo, na verdade, é em comemoração ao aniversário de nascimento do mestre fundador. Se ele tivesse vivo esse ano, ele faria 120 anos. Apesar de ser escrito há mais de 50 anos, continua moderno esse tema.
e me serviu para inspirar e desejo que sirva de inspiração para todos, para mantermos a chama da instituição acesa. E ele conta com o apoio de todos. Aqui eu queria fazer uma pausa para um mini relato, né? Lendo, realmente, assim, me inspirou aqui, né? Pois muitas vezes a reverenda e eu, a gente sai, tipo, no final do ano, dia 30 de dezembro, é chamado assim, um membro lá do interior faleceu. Aí a gente vai lá correndo, fazer o enterro, prestar homenagem, essas coisas assim, né? E a última vez que aconteceu isso, nós voltamos dia 31, às 11 horas, né? Os fogos pipocando e a gente entrando em São Paulo, assim. Mas assim, passando por essas situações, né, deu para sentir na pele o que o mestre fundador e a cofundadora passaram no estágio inicial da fundação, né? É isso, gente. Que sirva de inspiração para todos. E como nós, membros, conseguiremos salvar as pessoas? E a resposta é agir seguindo nossa natureza búdica. O que é a natureza búdica? Nós explicaremos seu conteúdo. Ele é formado basicamente por esses pensamentos, que é o primeiro, pensamento de querer fazer feliz o próximo. O segundo é o ri, pensamento de querer eliminar o sofrimento do próximo. O terceiro é o ki, é o pensamento da alegria em ver a alegria do próximo. E o quarto, chá, pensamento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo esses 4 pensamentos, é o de querer dar alegria ao próximo. Vou contar uma coisa para vocês, viu? Essa natureza búdica, na verdade, ela está dentro da gente desde que a gente nasceu. Antes do nosso nascimento já existe a natureza búdica. Entretanto, manifestar ou não manifestar vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que nasce, passa a vida todinha e se a pessoa estiver focada só em si mesmo, ela continua com essa natureza búdica adormecida. E para podermos encontrar a natureza búdica, nós recomendamos as seguintes ações. Primeiramente, as 3 práticas, né, que são dizer bom dia, responder prontamente, devolver ao lugar. O segredo aqui é praticar sem falta. Para quem achou difícil as 3 práticas, nós recomendamos as 4 palavras, que é simplesmente dizer obrigado, desculpe-me, sou feliz e elogiar. O segredo é dizer várias vezes por dia. A próxima prática, ação para manifestação da natureza búdica é a leitura da meditação da compaixão. Este é um resumo. Começa assim: fazei com que eu seja feliz, fazei com que as pessoas que estimo sejam felizes, fazei com que todos os seres vivos sejam felizes, fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimo e fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. Lemos uma vez por dia. E por fim, gostaria de apresentar a atividade da doação de uma refeição e alimentos não perecíveis. Esta atividade ela é composta de 4 etapas. Primeiramente, nós deixamos de fazer uma refeição ou um lanche, caso preferirem. Com isso, nós sentimos a fome, inconveniência e os efeitos nada agradáveis da fome. Terceiro, nós oramos pela felicidade das pessoas que estão sofrendo de fome e pobreza. E por fim, nós doamos o dinheiro que deveria ter sido para nos alimentarmos em uma caixa e nós trazemos para a igreja. Nós realizamos essa ação 2 vezes por mês. Pois todas essas 4 práticas, 4 ações apresentadas, facilitam a manifestação da nossa natureza búdica. E para você que gostaria de aprofundar um pouco mais no budismo, na teoria do budismo, nós recomendamos o estudo do budismo,
na qual estudaremos as principais leis budistas muito úteis no emprego cotidiano. No final desse seminário estará exposto a data e a hora do próximo estudo do budismo. Tá? Além destas atividades, nós realizamos, em média, um evento grande por mês. Também vai estar no final explicado. Também temos aula de coral e banda. Para participar, basta tornar-se membro amigo. É super fácil tornar-se. Para os budistas, viver seguindo nossa natureza búdica presente dentro de nossas mentes significa trilhar o caminho mais curto para a felicidade. Para quem nunca nos visitou, nós estamos localizados na cidade de São Paulo, bairro Vila Mariana, ao lado da estação Chácara Clabim do metrô. Para obter mais informações, visite nosso site e um dia venha nos visitar. Estamos sempre por aqui. Você que chegou até aqui, não esquece de dar o like se você gostou. Também compartilhe com quem você gosta. E se não você está inscrito, você, por favor, considere-se inscrito em nosso canal. Vamos nos tornar felizes juntos. Muito obrigado, gente. Até.